Dúvida número 3. Professor Luiz, tem uma dúvida? Como não, meu filho? Vamos lá. As cooperativas de crédito são somente bancos comerciais, enquanto os bancos cooperativos são bancos comerciais e múltiplos, ok? Parou. Eu não posso dar esse ok. Cooperativa de crédito é de cooperativismo. Não é isso? Tudo bem que a cooperativa de crédito tem o privilégio de receber depósitos à vista para fazer intermediação financeira. Agora, falar que cooperativa de crédito são somente bancos comerciais, não tem nada de ok, não. Quem que mandou essa dúvida aqui? Não autorizou o nome, tudo bem. E enquanto os demais bancos cooperativos, eles podem ter somente sociedades anônimas de capital fechado ou pode ser de capital aberto. Se tiver, por favor, me cite um exemplo. Claro que eu vou citar o exemplo para vocês, ó. Vamos lá, vou explicar. Preste atenção. Olha só. As cooperativas não são bancos, tá? São o quê? Associações, ou seja, associações de pessoas que vão ser o quê? Vão se cooperar para um fim comum. E nessa cooperação há um incentivo do Estado na qual permite que as cooperativas possam o quê? Realizar captação de recursos por depósito à vista. Os bancos comerciais cooperativos são ESA. Obrigatoriamente uma SA, mas a maioria do capital social deve ser de propriedade no mínimo de 3 cooperativas, ó. Vamos consertar agora, gente, ó. Deve ser de propriedade no mínimo de 3 cooperativas. Então ela é uma SA, porque vai ser um banco comercial cooperativo. Professor, exemplo disso, Sicredi. Legal, gente? 10. Bom. Olha só, gravei também para vocês, já deve estar disponível para vocês, um complemento do BNDES, cara. Isso aqui deu problema para mim. Você sabe por quê? Eu não vou dizer para vocês o nome do professor, eu não vou falar para vocês a origem do site, eu não vou falar para vocês a editora, nada. Tem um material free na internet de um professor, tá certo? Free, tá bem formatado, certinho, bonitinho, enquadrado, tá? Eu acho louvável isso. Eu acho interessante. O cara tem o material dele, ele quer disponibilizar na internet. Eu estava recebendo, cara, dezenas de dúvidas sobre o que? O BNDES. A dúvida consistia no seguinte: que era o BNDES era um banco de investimento ou um banco de desenvolvimento, cara? Pronto, cara, não dava para incluir no Tira Dúvidas. O que eu fiz? Eu gravei uma aula complementar. Estou provando para vocês nessa aula. Essa aula não foi uma aula curta de 10 minutos, não, foi uma aula longa, na qual a gente nós vamos reafirmar para vocês que o BNDES trata-se de um banco de desenvolvimento. Tá certo, gente? Então, ó, por favor, quem já assistiu a aula vai ter que ir lá na aula de bancos de desenvolvimento e assistir complemento BNDES. Legal? Inclusive, gente, essa apostila não é ruim. Papo reto com vocês. Ela é boa, tá? Ela é bastante séria. Vamos falar, não posso falar que ela não posso afirmar para vocês o grau de confiabilidade, porque, sinceramente, não tenho tempo de ler toda. Mas pelo que eu li, a forma que o professor aborda os assuntos, eu achei bastante interessante. Agora, toma cuidado, tá? Toma cuidado com o material da internet, tem muito material bom, claro que tem, não é isso, mas também tem o quê? As coisas que não tão úteis, que pode comprometer o seu desempenho na prova. Recado dado. Então, BNDES, gente, é um banco de desenvolvimento, ok? Por que isso, professor? Porque, gente, não adianta. Isso aqui faz parte do quê? Da administração pública. Então você tem que conhecer um pouco do direito administrativo para você poder responder uma pergunta desse nível. Legal, gente? Então olha só. E olha que coisa incrível, gente. Quantidade de pessoas que me enviaram e-mail para mim, cara, sobre isso.
Então, o cara que coloca uma apostila fria na internet, olha, chove de downloads. Choveu, professor? Choveu de downloads. Então, tem essa aula para vocês, ó, alunos matriculados, à sua disposição lá, o complemento da aula do BNDES. Dúvida número 4. Vem Humberto Tales Maceió, Alagoas. Olá, professor. O senhor poderia analisar essa questão? Pois fiquei muito confuso com a relação às diversas pertinências contidas nas assertivas. CESP 2010, técnico bancário. Vamos lá? Ok. Com relação à legislação em vigor aplicável, à circulação do endosso e compensação de cheques, assinale a opção correta. Ó, o que ele fez, cara? Ele fez o seguinte, ó. Ele já pegou e ele já... Vamos fazer o seguinte, eu vou ler a questão primeiro com vocês, porque ele já pontuou. Ele falou, isso aqui está certo segundo o artigo tal da lei, isso aqui está certo segundo o artigo tal da lei, tá? Olha só, com relação à legislação em vigor aplicável à circulação do endosso, o que é endosso? É a transferência do cheque. E a compensação de cheques, analise a opção correta. A. Os serviços de compensação de cheque e outros papéis são executados pelo Bacen, segundo as normas editadas pelo Banco, Conselho Monetário Nacional. Errado, porque a compensação de cheques é feita pela COMPE e não pelo Bacen. Então está errada. São proibidos, olha só, são proibidos a emissão e pagamento de compensação de cheque de valor superior a R$100 sem identificação do beneficiário. Ó, correta, letra B. De novo, são proibidos a emissão. Cara, o cara falou, ó, emissão. O que é isso? Você tem um cheque aqui, ó. Então, ele fala na lei de cheque que você tem que nominar o cheque a valor de cima de R$100. Professor, e a tradição? Tradição é uma coisa, endosso é outro. Eu falei da dica dessa aula hoje ainda, não é isso? Ó? Então, o aluno, na verdade, ele ficou com a dúvida na palavra emissão. E o pagamento e compensação de cheque. Aí tudo bem, ele concordou. A R$100, ok. Então a palavra dele está aqui. O que eu falei para vocês? Que no concurso público, a maioria das questões são o quê? Cópia da lei. Aguardem. Aguardem. Então o gabarito foi letra B. Tá? E o aluno não concordou que foi letra B e encaminhou esse e-mail para o professor. Agora, eu tiro o chapéu para essa banca do CESP. Emissão gerou dúvida nos alunos. A letra A, com certeza, o aluno não iria marcar. C. O endosso é apenas é válido caso haja lançado no próprio cheque. Opa, está contrariando o quê? O artigo 19 da lei de cheques. Ok. C. Comete fraude o portador que, ao receber o cheque por endosso em branco, completando-o em nome de outra pessoa, gente... Isso aqui também está errado, né? Porque não comete fraude, ele pode fazer esse endosso. Amparo legal, artigo 20 da lei de cheques. É nulo o endosso lançado em cheques posteriormente ao protestado, gente? Não, você pode transferir, inclusive um título protestado, não produzindo efeitos de qualquer natureza. Claro que produz. O protesto não impede o direito de cessão ao crédito. Não impede cessão ao crédito. Aí lá, nosso comentário dele lá, né? Acho que essa assertiva B correta é questionável. No meu entendimento, a emissão não seria proibida. A proibição seria com relação ao pagamento e à compensação, certo? Eu concordo contigo. Eu sei que é isso, gente, ó. E a compensação. Só que... Aí vamos lá, irei inserir na aula de tira dúvida, ele autorizou, tal, né? A questão é uma grande pegadinha da banca. O professor não colocou na aula de cheque os motivos de devolução? Não é isso? Olha aqui, na tabela, motivo 48, inciso 4, da apresentação indevida, olha só, do cheque, valor inferior a R$100, ó. Emitido, olha só, emitido sem identificação do beneficiário. Então é proibido a emissão de cheque sem identificação do... Então ele vai o quê? Retornar.
entendi a sua colocação. Abraços, gente. Ou seja, é uma grande o quê, ó? Pegadinha. Por quê, professor? Se é um título de depósito do pagamento à vista, você tem que identificar quem vai ser o beneficiário. O que passa de mão em mão, isso não é regulamentado, isso é a tradição. Oh, ok, Humberto, obrigado pela contribuição da aula. Dúvida número 5. Olha só essa dúvida, gente. Ó, mandou lá via site, sem nome, sem e-mail de identificação, tá? Ó, sem nome, sem e-mail, e colocou assim, mensagem. Quando você falou sobre o Siscomex, repetiu 2 vezes a data errada, que foi criado em 2002, sendo que a data é 92 no slide. Você deveria ser proibido de dar aulas e anda, não sei, cobrar por isso, manda cobrar por isso, porque está ensinando tudo errado, com uma preguiça, cansaço, não sei o que, assumiu responsabilidade muito grande e não deu conta nem um pouco. Estou decepcionada realmente. Eu que estou decepcionado com você. Eu que estou decepcionado. Primeiro que não se identificou, gente. Olha aí como tem pessoas mal educadas, não é isso? Mas nós confiamos em Deus. Fui lá no Siscomex na aula. Gente, tá lá no slide 92. Inclusive em 92 o professor fez o curso de quê? Lá de comércio exterior. Só que em 92 o Siscomex é somente para a exportação. Agora o Siscomex tem informação de importação e exportação. Somente inserir esse slide aqui, ó, para dizer o seguinte: o professor não quer agradar gregos e troianos. Tá certo? Eu não tenho essa intenção. Agora, aqueles que querem seguir, gente, o nosso posicionamento, vai ser muito bem-vindo à nossa escola aqui, ao nosso método de ensino. Legal, gente? Então, olha só, eu realmente não sei quem escreveu isso, e com certeza ela vai estar assistindo, tá? Mas, na verdade, eu sei da onde teve essa origem, caso do IP aqui. Podia muito bem falar para o Nico identificar, mas eu não quis mexer com isso não, porque quando alguém acessa um vídeo, fica registrado o IP, então é só pegar esse IP aqui e comparar, dá para saber isso, mas eu não vou entrar nesse negócio, tá certo? Agora, me chamar de preguiçoso, de irresponsável, isso eu não admito. Eu não admito isso, então vem aqui em rede nacional falar isso para você, uma pessoa muito mal educada, e se não está satisfeita, pede para sair que eu te devolvo o seu dinheiro, na hora, sem problema nenhum. Tá ok? Recado dado. Mas não vamos deixar essas coisas abater não, gente, porque nós temos o quê? Uma energia muito positiva aí, e essas pessoas que sempre se gostam do lado negativo, tentam contaminar a gente, mas a gente não deixa, nós vamos o quê? Afastar. Dúvida número 6. Sobradinho, DF do Johnny Marco Matos, né? Vamos lá. Fala aí, garoto. Olha aí, ele me chamou de garoto, cara. Avisa pra galera aí que tem uma vaga a menos no concurso da Caixa. Brincadeiras à parte, pois eu tenho como objetivo principal apenas acertar 70% das questões e aí estarei por satisfeito. Olha aí, ó. Dúvida? Nos vídeos sobre a história da Caixa menciona que foi fundada por Dom Pedro II em 1961. Parou! Eu não disse 61. Gente, Dom Pedro II já estava no caixão. É 1861. Acerto, cara. Legal. O senhor frisou por diversas vezes na aula de história da Caixa que foi no ano de 62. E a partir daí, como é que fica essa questão feita no concurso do ponto mapa mais ou menos? Grato, ávido pelo seu conhecimento. Eu que agradeço, Johnny. Olha aí, ó, diferença de comportamento, não é isso? E eu não tenho vergonha, gente, de quê? De produzir inteligência coletiva, assim que nós iremos o quê? Chegar no resultado legal, bacana. Gente, negativo. Aí falei: oi, garoto, a sua meta está errada. A sua meta será de 85% de acertos. Porque isso aqui não é um curso normal, gente. Isso aqui é um curso de acompanhamento. Nós estamos acompanhando, vamos tirar dúvidas para vocês. Aula de simulados, exercícios. Tá? Respondendo, a Caixa foi fundada em 1861 e em 69 foi transformada em empresa pública. Conclusão, há 2 perguntas diferentes. Pode cair na prova? Claro que pode cair. Data de criação da Caixa, 1861.
Data de criação da Caixa como empresa pública, 1969. Posso incluir essa pergunta no Tira Dúvidas? Ele me responde autorizando. Legal? Garoto, ainda tem mais. Para completar o estudo de vocês, eu já inseri lá na aula da História da Caixa Econômica, gente, ó, o Decreto-Lei 759. Você está lá na hora, você está na hora da prova, você está fazendo a prova, gente, tá? Você está fazendo a prova, cara, você está fazendo a prova. No fazer a prova, é o seguinte, você viu lá, Decreto 759. A banca quer perguntar de você se você sabe que foi esse decreto que transformou a autarquia numa empresa pública. Professor, quando foi criado? 1861, pelo decreto 2723. Olha só, vão lá na aula de história, e nessa aula de história vai ter esses dois arquivos para vocês baixarem. Esse arquivo aqui é uma relíquia, o decreto 2723 de 1861, consegui lá na Câmara dos Deputados. Tá? Legal, gente? Boa, né? Aí, ó. Assim que a gente aprende, ó. Pronto, chegamos ao fim, gente. Mais uma aula, aula número 4 de Tira Dúvidas, não é isso? Então, a próxima aula Tira Dúvidas para vocês, ó, dia 22/3/2012. Pode encaminhar nossas suas dúvidas no nosso e-mail, que na medida do possível a gente vai estar respondendo. Encerramento, Tatiane. Olá, Tatiane, um bebezinho lindo, ó. Parabéns para você, Tatiane. Boa tarde, professor Luiz. Achei esta mensagem muito bonita. Lembrei que você gosta de colocar no encerramento de aulas. Ok, obrigado. Sonhe, apesar das ilusões. Caminhe, apesar dos obstáculos. Lute, apesar das barreiras. E, acima de tudo, acredite em você. De novo, sonhe, apesar das ilusões. Ah, tá difícil. Caminhe, apesar dos obstáculos. Lute, apesar das barreiras. E, acima de tudo, acredite em você. Você pode passar no concurso. A gente só depende de você ter uma determinação. Pessoal, um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.